Era uma noite fria e o relógio batia 3 da manhã. No pequeno quarto, Pedro ouvia o som da garrafa batendo na mesa e o grito de seu pai ecoando pela casa. Ele tremia, agarrado ao travesseiro, enquanto lágrimas silenciosas deslizavam por suas bochechas. Aquela cena se repetia quase todas as noites. O pai, bêbado, descontava sua frustração com violência, atingindo Pedro e sua mãe sem misericórdia. Por que ele faz isso? Pensava Pedro, com apenas 12 anos. Por que Deus permite isso? E foi naquela madrugada que algo mudou dentro dele. Sentiu uma escuridão tomar conta de seu coração. Ele se levantou da cama e foi até a cozinha, onde o pai roncava sobre a mesa, a garrafa ainda em sua mão. Pedro abriu o armário e, com mãos trêmulas, pegou um frasco pequeno de veneno para ratos. A voz em sua cabeça era clara. Acabe com isso, Pedro. Isso precisa parar. Misturou o veneno na bebida e voltou para o quarto. Na manhã seguinte, encontraram o corpo inerte do pai. Ninguém suspeitou. Apenas Pedro sabia o que havia feito. Está acabado, disse a si mesmo. Mas o peso daquela decisão nunca o abandonou. Os anos se passaram e Pedro reconstruiu sua vida. Conheceu Ana, uma mulher carinhosa e cheia de fé, que parecia trazer luz para as sombras que ainda pairavam em seu coração. Eles se casaram e tiveram um filho, Gabriel, uma criança doce, com olhos cheios de curiosidade e um sorriso que poderia iluminar o mundo. Por um tempo, Pedro acreditou que finalmente havia escapado da escuridão de seu passado. Mas então, num dia qualquer, quando Gabriel tinha apenas 8 anos, tudo mudou. Ana enviou o menino para a padaria da esquina para comprar doces. Era uma manhã ensolarada e Pedro ficou observando pela janela enquanto o filho caminhava alegremente, balançando as moedas na mão. Foi então que ele ouviu o som. O barulho seco e brutal de tiros. O coração de Pedro parou. Ele correu para a rua, sem sentir as pernas, apenas para encontrar o pequeno corpo de Gabriel caído no chão, os doces espalhados ao redor, uma poça de sangue manchando o asfalto. Um ladrão desesperado havia entrado na padaria e atirado sem motivo. A dor foi insuportável. Pedro caiu de joelhos, sentindo-se sufocado. Ele não conseguiu chorar, apenas ficou ali, encarando o vazio. Por que, Deus? Gritava ele internamente. Por que mais uma vez o Senhor tirou tudo de mim? Sentado sozinho em um bar escuro, com as paredes impregnadas pelo cheiro de álcool e fumaça, Pedro encarava o copo de uísque na mão como se fosse o único amigo que lhe restara. A dor da perda ainda era uma faca afiada cravada em seu peito. Ele não se importava com o mundo ao seu redor. Não havia espaço para mais nada além da sua raiva e do vazio que o consumia. Foi então que um homem estranho se sentou ao seu lado. Não pediu permissão, apenas o fez, como se soubesse que aquele era o lugar dele. Lugar ocupado? Perguntou o homem, embora já estivesse sentado. Pedro nem sequer levantou os olhos. Faz diferença? Respondeu com amargura, tomando um gole generoso. O homem o observou, sereno, como se estivesse vendo muito além do que Pedro queria mostrar. Você parece carregar um peso enorme, Pedro, disse o homem, quase num sussurro. Pedro finalmente olhou para ele, franzindo a testa. Quem diabos é você? E como sabe meu nome? Disparou, agressivo. O homem deu um sorriso sereno. Sou apenas alguém que conhece sua dor. Pedro soltou uma risada sarcástica, quase gritando. Minha dor? Você não faz ideia do que eu passei. Ele bateu o copo na mesa, derramando a bebida. Sabe o que é ver seu pai bater na sua mãe todas as noites? Sabe o que é crescer com medo, rezando para um Deus que nunca respondeu? E quando finalmente achei que tinha escapado, ele engasgou nas próprias palavras, os olhos ardendo com lágrimas contidas. Quando achei que tinha encontrado um pouco de paz, ele tirou o meu filho de mim, o único filho que eu tinha. O homem não desviou o olhar. Ele suportou toda a dor e raiva que Pedro lhe lançou como se fossem suas próprias. Pedro, Deus não tirou seu filho de você. Ele não orquestrou essa tragédia. O mal acontece e ninguém no seu mundo está imune a isso, disse o homem calmamente. Pedro levantou-se de repente, derrubando a cadeira. Apontou o dedo para o homem, a voz embargada de ódio e desespero.
Então, para que serve Deus? Para que eu precisei acreditar nele durante todos esses anos? Se ele não faz nada para impedir o mal, então ele é inútil, ou pior, ele é cruel. Um tirano que se deleita em assistir à dor dos outros, gritou, atraindo os olhares curiosos dos poucos clientes do bar. O homem permaneceu sentado, inabalável. Havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu entendo sua raiva, Pedro. Eu entendo o seu questionamento, disse o homem. Mas você está errado sobre Deus. Ele não é o autor do mal. Ele é o pai que chora com você, o amigo que nunca o abandonou, mesmo quando você o rejeitou. Pedro se deixou cair de volta na cadeira, exausto. Ele riu, mas a risada era vazia, o som de alguém que já perdeu toda a esperança. Pai, amigo, onde ele estava quando meu pai me espancava? Onde ele estava quando Gabriel levou aquele tiro? Onde estava esse seu Deus quando eu estava implorando por ajuda? Sua voz se quebrou e lágrimas começaram a rolar livremente por seu rosto. O homem se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma compaixão tão profunda que Pedro sentiu o ar fugir de seus pulmões. Eu estava lá, Pedro. Eu estava lá quando você chorava escondido. Eu estava lá quando você misturou veneno na bebida do seu pai, achando que era a única saída. Eu estava lá, com você, quando você segurou seu filho nos braços, sentindo a vida dele escorrer. E estou aqui agora, disse o homem, colocando uma mão firme sobre o ombro de Pedro. Pedro tentou se afastar, mas sentiu algo diferente. Havia um calor naquela mão, uma paz que ele não sentia há anos. Ele olhou nos olhos do homem, sentindo uma presença esmagadora, como se estivesse diante de algo maior do que poderia compreender. Quem é você? Perguntou, a voz agora apenas um sussurro. Ele não queria saber a resposta, mas ao mesmo tempo precisava ouvir. O homem deu um pequeno sorriso cheio de amor. Eu sou aquele que você culpa. Eu sou aquele que você amaldiçoou, mas também sou aquele que morreu para que você pudesse viver, Pedro. Eu sou Jesus. Pedro sentiu suas pernas falharem e ele caiu de joelhos no chão sujo do bar. Ele não conseguia entender, não conseguia processar o que estava acontecendo. Sua mente se debatia, mas seu coração sabia. Não, isso não pode ser real, murmurou ele, chorando incontrolavelmente. Eu não sou digno, eu matei meu pai, e eu odeio você. Eu não posso ser perdoado. Jesus se ajoelhou ao lado dele, puxando-o para um abraço. Pedro sentiu o amor puro e incondicional o envolver, como um cobertor quente em uma noite fria. Você já está perdoado, Pedro. Tudo o que você carregou, toda essa dor e culpa, eu levei na cruz. Você não precisa mais carregar esse fardo, disse Jesus, com a voz suave. Pedro soluçava como uma criança. Ele se agarrou a Jesus como se fosse a última coisa que o mantinha ancorado à realidade. Mas por que você deixaria isso acontecer? Por que não impediu a morte de Gabriel? Perguntou ele, a voz ainda cheia de dor. Jesus acariciou o cabelo de Pedro como um pai faria com um filho machucado. Eu não o tirei de você, Pedro, mas eu estava lá para recebê-lo, e ele agora está em paz, esperando por você. E enquanto você está aqui, eu prometo transformar essa dor em algo maior. Eu posso trazer beleza das cinzas, mas você precisa confiar em mim. Pedro fechou os olhos, e pela primeira vez em anos ele orou. Não com palavras ensaiadas, mas com o coração. Ele não pediu nada, apenas entregou tudo. E naquele momento, a escuridão que o consumira por tanto tempo começou a se dissipar, substituída por uma luz suave e reconfortante. Os dias que seguiram aquele encontro foram como acordar de um sonho longo e sombrio. Pedro ainda sentia a dor da perda, a lembrança de Gabriel correndo alegremente pela casa, o som de sua risada, as pequenas mãos segurando as suas. Tudo isso estava gravado em sua memória, e ele sabia que nunca esqueceria. Mas havia algo novo dentro dele agora, uma paz inexplicável, como a luz suave do sol surgindo depois de uma tempestade. Naquela noite, Pedro decidiu fazer algo que não fazia há anos. Ele entrou na igreja da cidade, a mesma onde havia levado Gabriel para o batismo. O cheiro de madeira antiga e velas queimando o envolveu, trazendo lembranças de quando ainda acreditava que Deus era bom, antes de toda a dor, antes da raiva.
Ele hesitou por um momento, parado no batente da porta. Sentiu o coração acelerar, mas algo o impulsionou a entrar. Caminhou até o altar e, pela primeira vez em muito tempo, caiu de joelhos ali. Ele não sabia o que dizer. Havia tantas palavras presas em sua garganta, mas nenhuma parecia suficiente. Então, ele simplesmente se permitiu chorar. Não eram lágrimas de desespero, mas de entrega. Lágrimas que carregavam anos de sofrimento, culpa e raiva. Ana entrou na igreja naquele momento. Ela ficou parada na entrada, observando o marido, e seu coração se encheu de uma mistura de surpresa e alívio. Aproximou-se devagar e se ajoelhou ao lado dele, pegando sua mão com delicadeza. Pedro olhou para ela, e os olhos que antes eram frios e distantes agora estavam cheios de algo que ela não via há anos: esperança. Eu sinto muito, Ana. Pedro sussurrou com a voz embargada. Eu estive tão perdido, te culpei, me culpei e culpei a Deus. Mas ele parou, respirando fundo. Mas eu vi o amor que eu neguei a vida inteira. Ele estava lá, mesmo quando eu não podia ver. Ana o abraçou com força, e eles choraram juntos, como nunca haviam chorado antes. Não era mais o pranto de dor irreparável, mas de uma cura que estava finalmente começando. E naquele abraço, eles sentiram a presença de Gabriel, como se ele estivesse ali, rindo e brincando ao redor deles. Uma presença tão real que ambos souberam, sem dúvida alguma, que ele estava em paz. Algumas semanas depois, Pedro decidiu visitar o túmulo de Gabriel, pela primeira vez desde o enterro. O vento soprava suavemente, agitando as folhas das árvores, e o som parecia uma melodia, como se a própria natureza estivesse em silêncio respeitoso. Ele se ajoelhou diante da lápide simples e passou os dedos pelas letras gravadas no mármore. Gabriel, nosso anjo, 2012-2020. Pedro sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto, e por um momento foi como se sentisse o abraço de Gabriel. Ele sorriu, algo que não fazia há muito tempo, e sentiu seu coração se aquecer. Pedro começou a frequentar a igreja novamente, não como um homem que buscava respostas, mas como alguém que havia encontrado a verdade. Ele passou a ajudar na comunidade, especialmente os jovens que lidavam com famílias problemáticas, como a dele um dia foi. Ele compartilhou sua história, não com vergonha, mas com o desejo de mostrar que, mesmo nas piores trevas, há uma chance de redenção. Certo dia, enquanto caminhava pelo parque onde costumava levar Gabriel para brincar, Pedro encontrou uma mulher sentada em um banco, chorando. Ela segurava um pequeno casaco de bebê contra o peito. Pedro se aproximou, sentou-se ao lado dela e, em silêncio, ofereceu um lenço. Ela olhou para ele com olhos vermelhos e inchados. Ele se foi, meu bebê, disse soluçando. Eu orei, eu implorei a Deus, e ele não me ouviu. Como ele pode permitir isso? Pedro sentiu um nó na garganta. Ele conhecia aquela dor, aquela raiva. Tocou levemente o ombro da mulher e, com a voz firme, mas cheia de ternura, disse: eu sei o que você está sentindo. Eu já estive exatamente onde você está. E por muito tempo, eu também culpei a Deus. Mas aprendi que Ele não é o autor da nossa dor. Ele está aqui para caminhar ao nosso lado, para nos carregar quando não podemos andar sozinhos. Ele parou segurando a mão dela. Você não está sozinha. E essa dor, por mais insuportável que pareça agora, não é o fim. A mulher o olhou, surpresa pela sinceridade nas palavras dele. Ela não disse nada. Mas o aperto de mão foi tudo o que Pedro precisou para saber que ela começava a acreditar, ainda que só um pouco. Pedro sabia que a vida ainda traria desafios, que a saudade de Gabriel nunca desapareceria, mas ele também sabia que não estava mais sozinho. Naquela noite, ao se deitar ao lado de Ana, ele fechou os olhos e murmurou uma oração silenciosa, não pedindo nada, apenas agradecendo. E antes de adormecer, ele sentiu algo, um calor suave no peito. Não eram apenas memórias, era a presença daquele que prometeu nunca abandoná-lo. A escuridão que uma vez o engolira havia se dissipado, e no lugar dela havia uma luz que nunca se apagaria. Uma luz chamada amor.